Paz do Senhor, queridos. Podeis sentar. Na verdade, a honra é minha, né? O privilégio é meu de estar aqui com os amados mais uma vez nesta terra e agora viver um tempo mais. Eu vou contar alguma coisa, experiência, né? São coisas que a gente passa e que deve servir para alguma coisa, né? Experiências que Deus permite, ou permite por negligência nossa, ou permite por Ele mesmo achar que a gente tem que passar, mas Ele gosta de ver compartilhar. É que nem o caso de Lázaro. Lázaro morreu, Jesus foi lá e o ressuscitou, e no capítulo 12 diz: e o testemunho de Lázaro, após a ressurreição, salvou milhares de pessoas. Trouxe esperança, gerou novas oportunidades da pessoa por si mesmo se dar como oportunidade. Então hoje, exatamente hoje, dia 18, faz 3 meses que eu entrei numa batalha, numa guerra, num confronto muito grande, espiritual e físico na área da saúde. E hoje faz 3 meses, né? Nesses 3 meses, não foi muito simples, foi de guerra e ainda está sendo. Nós estamos em convalescência, ainda em recuperação. Pelos médicos ainda não era para mim estar falando, para mim ficar sentadinho ou deitadinho. Mas eu estou cansado de sentadinho, deitadinho. Já não aguento mais, estou querendo voltar para a academia, não quero... Academia é meu habitat, eu gosto dali. Então, voltamos a semana retrasada do Espírito Santo para São Paulo. Tivemos ali, na verdade, Vida, que é a nossa casa, né, no ministério presidido pelo apóstolo Djalma Toledo. E tivemos um café do Remi ali também. E hoje estamos aqui no encontro dos amigos do Ministério Remi. Mas, irmãos, veja bem, muitas coisas podem ser evitadas. Diz para quem está ao seu lado assim: muitas coisas podem ser evitadas. Muitas lutas graves, a gravidade da luta, ela pode ser evitada. Você vai passar por uma crise, mas a crise pode ser amenizada, o seu impacto. Porque Jesus está avisando por todos os lados. Há sinais por todos os cantos. Por exemplo, quando a gente olha para Pedro, Pedro é um sinal real de que ele não precisaria chorar o choro amargo. Não precisaria. Ele passaria por uma luta, porque estava escrito que a luta iria acontecer. Os conflitos existiriam, a morte de Cristo era inevitável. Mas Jesus avisou aos discípulos. Quando a gente lê o capítulo 14 de João, todo o capítulo, até o verso 31 ali, você vai ver a história que Jesus conta aos seus discípulos. E vai ver que Jesus chega a alertá-los e diz: olha, haverá tristeza, mas eu quero que o coração de vocês não se perturbem. Não deixe perturbar o coração, não deixe entrar perturbação no coração. Porque vocês vão ficar tristes, eu vou para o Pai, e é necessário que eu vá para o Pai. Eu tenho que ir para voltar para ficar com vocês. Então vocês terão tristeza. Então estava bem avisado. Haveria tristeza. Mas havia uma palavra: não deixe o coração se perturbar. Não deixe essa tristeza se transformar numa ansiedade depressiva. Não deixe essa tristeza se transformar numa ansiedade destrutiva de sonhos
de ideias, de projetos. E é interessante porque no versículo 30, Jesus fala para eles assim, olha, é chegado o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Aleluia. Amém? Então ele está dizendo, ó, vocês vão encarar o bicho. Mas lembra quando Satanás chegar, ele não tem nada em mim. Se ele não tem em mim, não tem em vocês. Aleluia. Ele vai trazer pensamentos de derrota, de fracasso, mas isto não está em mim e não vai estar em vocês. Aleluia. Precisa ter um entendimento. E é interessante, e Jesus vai falando sobre praticamente a palavra, olha, seja sensível. As coisas vão acontecer, mas a sensibilidade que gera o discernimento gera sensibilidade, um gera o outro, vocês cuidem bem da vida de vocês. Quando a gente lê o capítulo 16 do Evangelho de João, é um capítulo tremendo. Chega ali no final, no versículo 33, ele está dizendo, olha, eu tenho vos dito isto para que tenham paz em mim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Então ele está dizendo, vocês vão ficar tristes, mas não deixe perturbar o coração. Vocês vão passar por aflição, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo é como se ele quisesse dizer, olha, discirna bem o momento. Você tem que estar olhando para o seu casamento, o que está acontecendo. Você tem que estar olhando para o seu ministério, o que está acontecendo. Tem que olhar para os seus relacionamentos, o que está acontecendo. Os sinais estão vivos. Porque senão a gente pega uma experiência, por falta de sensibilidade e discernimento, e transforma numa catástrofe. Que vier, abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 20. Irmãos, tudo que Jesus falou, como eu falei aqui, ia passar. Nós não estamos isentos de lutas, amém? Ninguém está isento de problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflição, gente. E aflição é coisa ruim. Porque a aflição entra muito no sistema emocional. Opera muito dentro da psique. É praticamente, você multiplica a dor, onde a dor poderia ser amenizada. Seu campo emocional fica muito vulnerável, muito frágil. Jesus morreu, mas o que ele falou? Eu vou para o Pai, mas eu voltarei, aleluia. Eu morro, mas eu ressuscito. Então é tão simples entender. Maria não entende, Maria Madalena não entende. E por falta da sensibilidade, do discernimento, ela joga os discípulos no poço do desespero. E a gente pode destruir tudo em torno de nós, ou levar pessoas a depressões, ansiedade, sofrer, quando tudo aquilo poderia ser diminuído. Olha só esse versículo aqui, por exemplo, capítulo 20 de João, Evangelho. Quando de madrugada, primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Gente, ver esta pedra movida da entrada era simplesmente entender que Jesus não estava mais ali. Aleluia. Era simplesmente entender, Jesus ressuscitou. Quem crê que ele ressuscitou aqui? É simplesmente entender que a luta que você está nela, ela vai passar, aleluia. A aflição que você está passando vai acabar. Não, mas ela prefere o quê?
No versículo 2, ela prefere o quê? Correr, ir ao encontro do discípulo e dizer: tiraram ele, não sabemos para onde levar. Quer dizer, é melhor crer que roubaram o corpo de Jesus do que ter a sensibilidade do que ele falou. Ele ressuscitou. Aleluia. Amém? Então, às vezes a gente prefere crer, isso é o diabo, é Satanás está fazendo isso comigo, do que entender que a falha não está no diabo, está em mim. Eu falhei. Né? Então, essa situação minha, por exemplo, né? 20 anos depois, eu tive uma morte clínica em 98, dia 18 de julho de 98. 20 anos atrás. Então, cada 20 anos está acontecendo alguma coisa comigo. Graças a Deus que agora vai para 85, né? Aí já está na hora de subir o degrau e jogar bola com Pedro. Aí Pedro vai me escalar lá. Chega lá e falar: cara, eu quero ficar na reserva um pouco. Deu mais 20 anos, mas desde quando eu era menino, eu comecei a sofrer lá na lactência, com as violências de meu pai, com tudo aquilo. Entrei nas drogas com 13 anos. Com 24 anos eu saí. No dias antes, Jesus falar claramente comigo: Paulo, eu não te fiz para andar nesse caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. Aleluia. E eu estava com as armas no chão, larguei as armas, fiquei em pé, levantei daquela roda de crime e estou em pé até hoje. As drogas ficaram para trás, mas dias antes eu tive a sombra da morte. Cercaram tudo onde a gente estava, eu e mais alguns bandidos. E houve uma loucura e morreu gente pra caramba. E Deus me tirou dali pelo poder da oração da minha mãe. Então eu saí dali para testemunhar. Jesus me salvou, testemunhei. Milhares de pessoas estão salvas hoje, depois de 40 anos, através do meu testemunho. 20 anos depois, eu tenho a morte clínica. Vários pastores se restauraram, várias pessoas, empresários, pessoas sedentárias, recuperaram o corpo, recuperaram o campo emocional, através daquele testemunho de morte clínica, dado como morto mesmo, clinicamente. E agora chega o momento em que eu estou bem, muito bem, sem nenhuma doença, né? Mais ou menos 65 anos, eu falo mais ou menos, porque na verdade meu pai, quando mandou registrar a gente no cartório, todo mundo já era grandinho. E minha irmã fez um pacote lá e jogou na mão do camarada lá. E tem irmã que nasceu 3 anos antes, outra nasceu 2, e ela está na frente, a outra para trás. Então eu não sei quantos anos eu tenho, mais ou menos por aí, amém? Mais ou menos por aí, mais ou menos. Então, dentro daquilo ali, a gente venha passando, agora chegou esse tempo. Sem nenhuma doença, nenhuma dor, pressão arterial, tudo normal, um corpo sadio, muita academia, né? Sempre fiz bastante academia, né? Barriga quase tanquinho, né? Preparo físico bom, viajando, pregando, andando pelo Brasil, fora do Brasil, uma saúde tremenda. Mas há uns 3 meses atrás, estava saindo daqui para os Estados Unidos junto com o apóstolo Djalma. De vez em quando minha voz vai embargar um pouco, mas ainda faz parte disso aí. O médico disse que ainda vai levar tempo para recuperar os músculos vocais, segundo ele. Então, de vez em quando a voz parece que é meio sinistra. Sinistrona mesmo, agora está até boa. Aí, quando a gente está no aeroporto, eu ouvi uma voz e eu sei que foi Jesus que falou: cuidado com teu abdômen. Gente, aquela voz entrou dentro de mim assim, eu falei: meu Deus, o que é isso? E aquilo ficou vivo dentro de mim.
Falei, eu vou ter que cuidar do meu abdômen, eu não sei o que é. Então eu coloquei a mão e orei. Falei, se há alguma enfermidade, algum problema, eu já começo a repreender. Aí fomos lá, tal, foi uma grande conferência, fizemos aqueles dias no altar, eu orei, chegava no hotel, ia tomar banho, deixava cair bastante água. Mas não senti nada. Voltei, cheguei no Brasil, fui passar uma semana em Goiás, Goiânia, e depois no interior de Goiás. Lá Deus fez uma obra fenomenal, e aquela voz ainda me preocupando, eu orando, mas não sentia nada. Mas eu não soube discernir. Gente, quando eu estava voltando de viagem, voltando para São Paulo, chega no aeroporto em Goiás, me dá uma neura de comer uma coisa que eu nem gosto de comer. Um tal do empanado com bacalhau. E quem me conhece sabe que eu não sou em aeroporto mesmo. É muito difícil eu parar na lanchonete de aeroporto ou comer de manhã, ainda era madrugadinha. Mas deu aquela neura. Aí eu conheço bem aquele aeroporto, de repente eu peguei e dobrei para o lado esquerdo e estou indo embora. Mas eu estava indo para a sala de embarque, mas na verdade eu estava andando na direção do desembarque. E passei em frente a um quiosquezinho, muito bem organizado, arrumadinho, e escrito lá, empanado de bacalhau. Eu não soube discernir. Eu fui lá, pedi o empanado, sentei, paguei um empanado desse tamanhozinho, o mais caro da minha vida. A hora que eu fui pagar, quase que eu joguei ele para fora e falei, bota lá para o outro comer. 27 conto, uma coisinha desse tamanhozinho. E quando eu comi o primeiro pedacinho, eu senti uma ansiedade tão grande. E eu botei a mão na minha barriga, falei, o sangue de Jesus tem poder. De repente, era como se Jesus falasse, você não discerniu. Mas tudo bem. Passou aquilo ali, peguei o avião, vim para casa, cheguei na segunda-feira em casa, tudo bem, tudo normal. Na terça-feira senti uma dor. Na quarta-feira essa dor piorou. Mas doía a barriga toda. Era uma dor muito forte, um descontrole. A dor vem para o lado direito, no abdômen. E de repente a dor volta para o lado esquerdo. E eu não discerni. Eu achei que era aquilo que eu comi. Lá foi só uma armadilha de Satanás. Eu poderia ter entendido, discernir, que eu iria passar uma luta tremenda, uma batalha, mas eu poderia entender que era simplesmente uma apendicite, poderia ser resolvida com a cirurgia simples. Os sinais estão aí, gente. Você às vezes sente uma dor no peito, alguém diz, é acúmulo de gases. Vai ao médico, é melhor do que ficar pensando que vai soltar gases, vai aliviar a sua dor. Tem que ter cuidado. Porque às vezes uma simples dor, que poderia ser uma coisa simples, amanhã pode virar uma coisa desastrosa. Desastroso. Passou domingo, na segunda-feira, já estamos de uma semana depois, aquilo ali estava uma dor terrível. E aí, meu filho, médico, eu ligando para ele, falou, pai, tem que ir para o médico, pai, mas é uma coisa que eu comi e tal. Aí cheguei no hospital, na terça-feira fui para o hospital, já no dia 17. Aí a médica que me atendeu perguntou se eu comi alguma coisa, expliquei, ela deu o nome científico lá daquilo. E aí ela confundiu. As coisas são terríveis quando cai na malha da falta do discernimento, o problema vai ser muito grande. Ela mandou fazer uma ultrassonografia. Quando fui fazer, constou um caroço, um tumor muito grande na bexiga. Era um tumor terrível.
Aí ela perguntou sobre se eu estava com problema para urinar, dor e queimação. Eu falei, não sinto nada, não tenho nada, só comi um negócio que me fez mal. Aí ele até aproveitou naquele momento, né, passei aquele laudo para o meu filho lá no Espírito Santo, ele conectou com a doutora. Quando ele olhou aquilo, ele apavorou, porque era um tumor grande. Aí ele falou para ela assim, olha, melhor pedir uma ultrassonografia, para ver a gravidade disso. E largou tudo para lá, pagou uma passagem caríssima, veio para cá, São Paulo. Você mexe com o sistema todo, pelo amor de Deus. Aí quando fez a ultrassonografia não tinha nada, a bexiga estava limpinha. O problema era uma apendicite, que estava com a infecção aguda. E aí, meu irmão, o negócio vai ficando ruim, vai ficando... E os sinais ali manifestados. Eu poderia na terça ou na quarta-feira do início ter ido logo ao médico, porque Jesus falou, protege, se a dor é ali, eu tinha que proteger a unha na clínica. Não era tirar minhas conclusões, era ir à clínica. E naquele momento, chega ali aquela confusão, foram me operar 2 dias depois, já passado uma semana, e quando foram abrir minha barriga, que seria uma cirurgia pequenininha, vem uma cirurgia gigante daqui, vai até embaixo. E aí tem que colocar o intestino do lado de fora, porque houve necrose muito grave, perde parte do intestino. E as coisas vão complicar. Por quê? Por falta de discernimento. Por falta de entender que os sinais estão dizendo para nós. É hora de rever os conceitos. Aleluia. É hora de parar. É hora de prestar atenção. E ali dentro daquele hospital, depois da cirurgia, o primeiro dia, as coisas começaram a complicar, porque Jesus, antes da cirurgia, ele falou assim, Paulo, agora você vai sofrer. Mas eu via os anjos, porque eu sempre, desde sempre, Deus me deu uma facilidade de viver com os anjos. Eu via os anjos agindo, aleluia. Eu sentia a presença deles trabalhando, os anjos que trabalham do meu lado. A atividade era grande, Jesus era grande, mas era só para proteger uma catástrofe que eu poderia ter evitado. Ele vai movimentar a família, igreja, amigos, tudo aquilo ali, em cima de uma coisa que poderia ter evitado. E eu comecei a pensar na Bíblia, pensar em homens que Deus avisou, pensar em Caim, que Deus tanto falou, Caim, o pecado já à porta, você tem o poder de dominá-lo, aleluia. Comecei a pensar no Saul, que Deus foi lá, trabalhou tanto com ele, para evitar aquilo ali, não, ele acabou suicidando e levando a família dele inteira. Como no capítulo 31 de 1 Samuel, ele leva todo mundo. Quando os sinais poderiam ter evitado tudo aquilo ali. Não era necessário Jonathan morrer da maneira. Não era necessário Saul suicidar. Não era necessário os servos de Saul suicidar. Era só ter ouvido a voz de Deus e discernido e parar tudo. Aleluia. Coisa que a gente muitas vezes não faz. A gente que prefere passar por cima de tudo em nome da nossa fé, em nome de nós mesmos, em nome de um chamado. Mas o nosso chamado não é maior do que o Deus que nos chamou. O nosso chamado não é maior do que a Bíblia que Deus nos deu, aleluia. E a Bíblia está cheia de revelações, irmãos. Pedro não precisava chorar o amargo. Pedro, você vai me negar, eu estou orando por você. Pedro, olha só, está lá em Lucas 22, 31. Pedro, preste atenção, Satanás pediu ao meu pai para se andar com vocês, ou seja, Satanás quer peneirar vocês. Como se peneira o trigo, ele vai atribular vocês. Mas eu, Pedro, estou orando por você, para que você não desfaleça na fé. Poxa, preste atenção. Ele está dizendo, eu não vou evitar a peneira, mas eu vou evitar a catástrofe.
Eu não vou evitar a luta, mas vou evitar o fracasso. Aleluia. Eu não vou evitar a guerra, mas posso evitar a derrota. Glória a Deus. E Pedro diz, não, Senhor, eu morro, O Senhor não está entendendo, eu sou o cara. Então tá bom, Pedro. Vou deixar um sinal mais profundo em você. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pô, camarada, nega a primeira vez, nega a segunda vez. Se ele entendesse na segunda vez, olha, eu estou negando Jesus pela segunda vez. Eu estou negando Jesus pela segunda vez. Vou parar aqui. Não, ele nega a primeira, nega a segunda. Na terceira vez, o galo então cantou. Meu irmão, quando o galo cantou, a consciência já foi. Quando o galo cantou, só resta o choro da morte. Só resta o choro do desespero. Só resta o choro da ansiedade. Jesus, agora o que eu vou fazer? Vou para o inferno, vou morrer, vou me acabar. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62, que Jesus olhou por cima do ombro para trás. E quando Pedro viu Jesus olhando para ele, Pedro se lembrou de todos os sinais. Aleluia. Então é necessário que ele olhe para nós, para que lembramos de um sinal que ele falou. É isso que aconteceu comigo. A hora que eu bati no hospital, que a cirurgia é inevitável e que a situação vai ficar grave, eu lembrei do que ele disse, Paulo, você precisa cuidar do teu abdômen. Jesus, e agora? Agora você vai sofrer. O que não deveria sofrer. Quando um casal, uma família não é destruída naquele momento que estão separando. Ela é destruída pelos sinais que não foram vivenciados, pelos sinais que não foram trabalhados, porque a situação foi piorando, coisa em cima de coisa. Uma empresa não fale do dia para a noite. Vai falindo aos poucos, mas os sinais estão ali, a pessoa pode travar, mudar a situação, porque Deus é um Deus que regenera as coisas. Aleluia. Mas não, a gente, irmão, vai deixando passar. Se a gente olhar para o Judas, Judas não precisava passar o suicídio daquela loucura, porque os sinais lhe foram dados. Ah, quem vai comer, quem vai beber? É aquele que comer e pegar o bocado molhado. E fala para o indivíduo maluco. Mas o maluco vai lá e come. Vinde Jesus. Se ele comesse e falar, Senhor, eu comi, tem misericórdia de mim. Não, ele vai lá, vende Jesus, depois que ele vai lembrar. Aí não tem nem como você falar, Deus, o Senhor não me ajudou, Deus protegeu tudo. Uma igreja, um ministério não acaba por qualquer... Não, irmão. Se olhou, membros estão indo embora, tem que ver por que os membros estão indo embora. Nós estamos numa conferência de líderes. Saber por que esses membros estão indo embora. Ah não, vai logo, Deus traz outro. Não, não é assim. A Bíblia diz que nós devemos apacentar bem o rebanho de Deus vivo. Aleluia. E cuidar bem da ovelha, amém? Quando você vê líderes saindo do seu ministério, tem que ter cuidado, prestar atenção. Alguma coisa está vazando, alguma coisa está desregulando, alguma coisa está perdendo a qualidade. E a gente precisa estar atento. Eu estou me preparando para ministrar sobre isso, que minha mente está voltando. Mas houve um momento que eu queria pensar na Bíblia, eu não conseguia pensar na Bíblia. A única grandeza é que eu sabia que Jesus estava ali. O único conforto que eu tinha era quando Jesus se fazia bem presente. As ansiedades, não tinham medo da morte, não é isso. A ansiedade parecia, eu vou ficar para o resto da minha vida assim, dessa maneira, entrevado, sem vida. Então a gente precisa prestar bem atenção. Maria prefere entender essa palavra aqui, levar o corpo dele, não sabemos para onde.
Então prefere entender o fracasso do que o sucesso? Quando ele já tinha avisado, ó, vocês vão chorar, mas não perturbe o coração. Amém? Amém? Paulo, você vai passar por uma situação difícil, só se cuide. Quando vem o primeiro sintoma, corre para o socorro. Procure socorro, procure alguém. Está entrando em crise seu relacionamento matrimonial, procure alguém. Está entrando em crise seu relacionamento ministerial, procure alguém. Está entrando em crise sua saúde, procure alguém. Aleluia. Procurar as coisas para evitar a catástrofe, irmão. Conclusão. Me abriram. Quando abriram, o negócio estava muito feio. Foram os primeiros 40 dias terríveis da minha vida. Dentro de hospital, para lá e para cá. Depois fui para o Espírito Santo, fiquei na casa do meu filho, até porque ele é médico, insistiu para mim ir para lá. E eu fui para lá e graças a Deus por isso. Chegou lá, conseguimos, ele conseguiu como médico e tal. E trouxe de volta o intestino, colocou no lugar, fez assim. Mas cirurgia grande e maior do que a outra. As dores, a situação, você querendo sair dali, sem poder, e olhando para você todo momento e dizendo, eu poderia ter evitado isto, aleluia, mas em nome da minha fé, em nome da agenda que eu tenho, em nome disso, daquilo, eu não posso, eu tenho que cumprir minha agenda. Gente, eu tenho que parar quando tem que parar. Eu aprendi nisso aí, eu nunca tinha estado atento, mas estou preparado, estou trabalhando isto. Quando eu olhei, eu sempre tive um pensamento, por que Jesus saiu devagarzinho, de cabeça baixa, dentro de uma reunião de judeus? Por quê? Que numa sinagoga ele sai meio que escondido. Não era muito difícil, porque o judeu enrola um lenço no rosto e todo mundo fica igual, cabeça de pano. Fica tudo cabeça de pano, você passa em certo lugar, todo mundo cabeça de pano, então todo mundo se parece. Para sair dali escondidinho, agora você está pensando que ele é o Filho de Deus. Ele veio para combater Satanás. Ele veio para combater as religiões e os religiosos. Ele veio para combater o pecado. Ele poderia olhar e falar assim, vocês agora querem me pegar, me matar? Eu sou Jesus. Eu sou Filho de Deus. E o primeiro que andar na minha direção vai cair endemoniado. E isso aconteceria. Mas não, Jesus sabe que na agenda dele não é para aquela hora. Ele tem que sair dali, porque ele vai glorificar o Pai lá na frente. Aleluia! A hora certa vai chegar. O momento exato vai chegar. E Jesus sai devagarzinho, fica todo mundo discutindo se ele era ou não é o Filho de Deus. Quem é ele? O certo é que ele saiu dali e foi para o deserto falar com o Pai e dizer, Pai, e agora? Acalma, porque a hora vai chegar, aleluia. Você discerniu bem as coisas. Saiu sem criar conflito. Então eu passei a entender um versículo, João 8, 29. Aquele que me enviou, o Pai, nunca tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então fazer o que agrada não é só passar por cima como uma patrola das coisas. Fazer o que agrada também é recuar, aleluia. É dar um passo atrás e dizer, pode passar, maluco, amém? Deixa o maluco passar, depois você vai. Não, a gente prefere, né, encarar. Outra coisa que eu comecei a pensar na minha vida, sempre leio Bíblia 40 anos, toda a Bíblia já várias vezes, estudei com Jesus muito, mas tem uns versículos que sempre me puxou a cabeça, e agora eu estou entendendo. Eu ficava sempre numa guerra, por que Deus recuou?
Porque Deus recuou. Eu nunca consegui aceitar muito bem aquela palavra assim, o anjo chega e fala a José, pega o menino e a mãe do menino e vai para o Egito até que o inimigo dele morra. Você já pensou? Deus vai recuar? Não era melhor Deus matar o Herodes? Não era melhor Deus reagir e falar, Herodes, quem que você quer matar meu filho? Você quer matar meu projeto? Quem é você, rapaz? Não, Deus trabalha de uma maneira, os 3 magos, ali no capítulo 2 de Mateus, os 3 magos veem uma estrela no Oriente, segue a estrela, Herodes sabe disso, manda chamá-los, e diz, quando você estiver com o menino, e quando voltar, me diga onde ele está, que eu vou adorá-lo também, Deus está vendo tudo aquilo ali. Não, Deus prefere dar um sonho aos magos e falar para eles assim, não volte por este caminho, vai por outro caminho mais longe, até que o menino seja levado daqui. Nós estamos falando de Deus, gente, que está dando sonhos para afastar o projeto dele dos olhos do inimigo. Aleluia! Amém? E aí o menino vai para o Egito, agora eu entendo bem. Deus, Ele é tão onisciente, onipotente, onipresente naquilo que Ele é, naquilo que Ele é Deus, que Ele é capaz de trabalhar a situação e mudar tudo para o homem entender, eu sou o Senhor que faço aquilo que deve ser feito, aleluia. Então eu, como servo de Deus, poderia mudar minha situação. Primeira dor, qual é, Paulo? Já te avisei, cuide do teu abdômen, a dor está no abdômen, vai para o médico, rapaz. Não, eu tenho uma agenda para cumprir. Eu tenho atendimentos para isso, não posso ir. Tem que ir para a igreja, tem que pregar, tudo bem, esse é o teu ministério, mas será que na hora de você dar um passinho atrás e fechar a sua agenda e dizer, olha, hoje não tem jeito, Deus está falando comigo, eu estou com um problema. Não, não posso. Conclusão, estou 3 meses. Cancelei minha agenda para todo lado, Brasil, fora de Brasil, e todo lado, e estou agora tentando me reorganizar. Por quê, irmãos? Por falta de quê? De discernir o que já está discernido, já te foi avisado, já te foi falado. É simples as coisas. O que falta na gente é essa sensibilidade que Jesus tem, de capaz de sair de fininho, capaz de calar, num ambiente onde todo mundo sufocou ele ficou caladinho. Os irmãos dele falou sério, gritou com ele, disse que ele não era digno, ele ficou caladinho, aleluia, amém? Ele poderia fazer aquilo que ele bem entendesse, mas ele prefere assumir a forma de servo, porque o servo ouve o seu Senhor. Como foi lido aqui, é o fiel, amém? É o fiel, é aquele que mantém a fidelidade. Então, passei por esse sufoco, estou passando, na verdade eu não poderia nem estar aqui pregando, estou aqui falando, mas sinto como está latejando agora. Mas irmãos, nós estamos num tempo de discernimento. Não é mais tempo. Valeu, obrigado. Nós estamos num tempo de discernir as coisas. Está bem sensível. Bem na linha, porque o discernimento é uma coisa que te coloca bem na linha do risco. Se você discerne para o lado certo, você sai da situação. Agora Maria, o que ela faz? Ela prefere entender que Jesus, Maria Madalena, ela prefere entender que roubar o corpo de Jesus do que entender que ele ressuscitou.
Não era bem fácil ela entender aqui, glória a Deus, correr para os amigos, para os parentes, para os discípulos e dizer, olha, eu estive no túmulo, a pedra está removida, e Jesus não está lá, cumpriu a palavra, eu vou para o Pai, mas eu voltarei, aleluia. Não, ela prefere chamar Pedro, João, dizer que roubaram o corpo. Pedro e João saem correndo, e Pedro e João, que era mais lento, sai mais rápido. Deixa Pedro para trás, Pedro fica para trás, João entra no túmulo, olha, e não discerne nada. E um sinal dentro do túmulo tremendo. Primeiro sinal, o túmulo aberto. Segundo sinal, está dentro do túmulo. Tremendo. Quando ele chega lá, Pedro então chega depois e pula para dentro do túmulo. Quando Pedro pula dentro do túmulo, ele olha no canto e vê que os lençóis estão dobrados. E o lenço está dobrado do outro lado da parte. Sinal glorioso. Porque um judeu, quando o judeu te hospeda, e você fica 3 dias, 2 dias, 3 dias na casa dele, quando você for embora, a maior alegria do judeu é entrar no quarto que te hospedou, que ele te hospedou, e encontrar toda a roupa de cama dobrado, porque você dormiu aqui em cima daquele tecido, daquele lençóis, e ele quer que você deixe dobrado, para ele cobrir com outro, para esperar outros hóspedes. Pedro e João viveu isso muito com Jesus, e agora o lençol está dobrado e ele não vai discernir. Era só entender, olha, Jesus ficou 3 anos aqui, aleluia, e deixou o lençolzinho dobrado. Glória a Deus. Sinal de que ele foi bem hospedado, sinal de que ele quis agradar aquele que lhe hospedou, então ele dobrou o lençol. Agora o sinal maior está do outro lado, o lencinho dobrado uma parte mais alta. Porque quando até hoje, eu trabalhei um tempo nos kibbutz em Israel, lá nos anos 86, 87, conheço bem Jerusalém, eu amo Jerusalém. Eu andava quase todo final de semana, eu ficava rodando Jerusalém, orando, é maravilhoso demais. Mas eu conversei com muitos judeus, e uma das coisas que o judeu gosta quando ele te hospeda 3 dias, mais de dias assim, é você deixar um legado. Alguma coisa que pertence a você, que faz parte de você, você deixar num canto de destaque. Mesmo que você dobre os lençóis, você deixa uma coisa no canto de destaque. Aquilo ali, geralmente ele deixa o lenço. Simplesmente aquele lencinho dobrado, Pedro viu Jesus fazer isso várias vezes, quer dizer isto, eu gostei da sua hospedagem, eu gostei da sua família, eu gostei do relacionamento que tive com vocês, e eu voltarei outra vez, aleluia. Mas é incapaz de João e Pedro discernir. Irmãos, aí vai dar fuga, vai entrar em crise, vai destruir tudo. Tudo começa por ali. Madalena vai chorar o choro do desespero. De repente ela olha para dentro do túmulo, tem 2 anjos. Um à cabeceira e outro aos pés. Meu irmão, é lembrar daquela mulher que tanto ouviu palavra, mensagem, que a arca do testemunho tinha 2 anjos, 2 querubins, um na cabeceira e outro nos pés, cobrindo a arca com 5 côvados de largura cada asa, mostrando a dimensão de cobertura na totalidade, mostrando um avivamento. Não, ela tem a mensagem, tem o conhecimento, mas prefere ficar chorando. Então os sinais existem. Ninguém vai passar aqui nessa terra por uma luta sem ter os sinais. O certo é discernir, amém? Até que Jesus chega perto dela e fala assim, mulher, por que chora? Ela olha e pensa que é um jardineiro e fala, se o Senhor levou, diz-me para onde levou o corpo do meu Senhor. Ele diz, Maria. Pronto, quando ele fala Maria, muda tudo.
que ninguém falava Maria como Jesus. Aleluia. Quando ele expressa Maria, o que está acontecendo, ela grita: meu mestre, meu grande mestre, é o Senhor. E foi se jogar aos pés dele e falou: calma, não é bem assim. Vai falar para os meus irmãos que eu ressuscitei. Aleluia, aleluia. Então às vezes a gente vai chorar choro que não deveria chorar, vai entrar em fuga que não deveria entrar, vai se esconder em lugares que não deveria se esconder. Conclusão: 2 vozes de para Emaús, os outros se escondem dentro de uma casa, Tomé desaparece, Maria vai chorar um choro de amargura tremendo. Tudo isso poderia ser evitado, gente. Esse tempo que eu estou passando por essa situação está me explicando muita coisa. Como agora, se for de 20 em 20 anos, então tem mais 20 anos para viver na terra. Aí quando der 85, ou mais ou menos, né? Mas eu estou aqui, aleluia, tentando entender ainda bem as palavras, estou preparando, eu sei que eu vou ficar bem, vou pregar sem sentir o que eu estou sentindo aqui, vai ficar legal, e eu vou poder exprimir melhor esta visão. Os sinais estão por todos os lados. Há um sinal em você agora. Aleluia. Esse culto é um sinal para você, para mim. Meu Deus, tem algo que está acontecendo que não deveria estar acontecendo. Tem lágrimas que estão sendo derramadas que não deveriam estar sendo derramadas. Você poderia ter evitado, mas ainda é tempo. Eu lembro quando eu ia para a UTI, a presença de Jesus era gloriosa. E meu filho é médico, e todo médico é meio cético, mas ele é filho de pastor, é crente, é um moço abençoado. Mas ele disse que a experiência que ele teve foi gloriosa. Ele chegou a dizer para mim: pai, valeu a pena tudo. Por quê? Porque na hora que ele disse que estava dentro da UTI e que o negócio ia apertar muito, e ele como médico sabendo que eu poderia não voltar dali, de repente ele sentiu a presença de Deus tão grande. Ele usa a palavra Deus. Eu senti Deus ali tão forte que eu vi os anjos do Senhor. Aleluia. E eu agradeci a Deus porque eu sabia que o Senhor não ia morrer. Aleluia. E que tinha que passar por isso. Então, contribuiu, mas poderia ser melhor, gente. Então, essa dor que você está sentindo pode ser amenizada. Eu poderia estar com a cirurgia pequenininha. Estou com um corte assim, até aqui em cima, outra aqui, e pontada por todo lado, com uma alça do intestino todo fora, que agora está espalhando por aqui. As dores são terríveis. Feche seus olhos. Eu ainda estou tentando entender o que Deus quer que eu prego, amém? Eu ainda estou tentando entender qual é o benefício que eu posso trazer para você e para mim através dessa experiência. Mas eu vou entender, aleluia, aleluia. Esses dias eu falei: Jesus, será que eu vou poder voltar a orar na minha posição de oração? Será que eu vou poder voltar? Porque eu tentei ajoelhar do jeito que eu gosto de orar, não consegui. Isso me deu um desespero. Mas Jesus está falando no meu coração: Paulo, aquieta-te. Agora você tem que passar. Você vai sofrer, cara. Você agora vai. Não precisava disso, mas agora estabeleceu. Agora está aí.